Amém, queridos, glória a Deus. Olha, nós estamos orando por vidas. Quem está com aquele papel, com aquela lista de nomes que a gente está colocando, para a gente ver Deus operando nessas vidas, quem trouxe? Deixa eu abrir aqui no texto que a gente leu, está aqui a minha lista, tá? Quem recebeu esse papelzinho aí, pega aí ele agora, tá? Você escreveu aqui nomes de pessoas, amigos, parentes, familiares, vizinhos, pessoas que você quer clamar a Deus para que eles se convertam, para que eles voltem para Jesus, para que tenham uma experiência com o Senhor, né? Ou que sejam curados, algum propósito, nós estamos orando, tá? Você tem 10 nomes que você pode botar, mas tem no verso também, a minha está no verso também, tá? Então, pessoas que a gente vai aqui em oração, nós vamos quebrar as fortalezas do inimigo, e nós vamos ver essas pessoas rendidas aos pés de Jesus, amém? E culto após culto, nós vamos ver essas pessoas que estão aqui na minha relação, que estão na sua relação, nós vamos vê-las sendo tocadas e transformadas pelo poder de Deus. Nós estamos fazendo um evangelismo de oração, um evangelismo de guerra espiritual. Nós vamos quebrar as fortalezas do inimigo. A palavra diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro não amarrá-lo. Então nós estamos aqui para manietar o valente. Quem dá um glória a Deus? Nós vamos amarrar aqueles demônios que estão prendendo pessoas que nós amamos, impedindo que elas vejam a luz da glória do Evangelho. E cabe à igreja se posicionar em fé, em autoridade espiritual. Amém? Eu vou ver dentro desse ano 2026, eu vou ver todas as pessoas que estão aqui na minha lista, todas elas rendidas aos pés de Jesus. Quem da tua lista aí você crê que vai estar assim? Então vamos ficar de pé um pouquinho mais, porque para orar a gente ora de pé, né? Para a gente fazer guerra espiritual. Se você quiser, acabou esse papel, porque todos receberam. Mas se você está aqui e não recebeu ainda, quem não recebeu? Levanta a mão aí. Então tem alguns que não receberam, tá? Então nós vamos providenciar para os próximos cultos, você pegar esse papel, essa lista, colocar. Todos que estão aqui podem fazer isso, tá? E você vai ver a glória de Deus. Mas você que não escreveu, você pode pensar naquelas pessoas agora da sua família que você quer ver rendido aos pés do Senhor, e você vai colocá-los agora diante do altar do Senhor, amém? Glória a Deus. Cadê? Deixa eu ver o pessoal com a folhinha aí, levanta assim, sacode aí, ó. Olha só, glória a Deus, tá? Olha quanta gente vai se converter aqui, ó. Aleluia, tá? Então, hoje nós colocamos de manhã o texto de 2 Coríntios 4:4, que diz: o Deus desta era, que é o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tem muita gente que ainda está incrédula, porque os olhos estão vedados pelo inimigo, e aí não consegue ver a luz da glória do evangelho, e ficam presos no cativeiro do inimigo. Mas a igreja tem poder e autoridade para tirá-los desse cativeiro. Quem dá um glória a Deus? Tá? E eu quero ler outro texto, porque toda vez que a gente for orar por essas pessoas, eu vou usar um texto bíblico para a gente tomar posse dessa vitória em cima da palavra. 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, versículo 4, diz assim, ó. Diz assim: as armas com as quais lutamos, está aí? Olha lá, olha na tela. As armas com as quais lutamos não são deste mundo. Presta atenção. As armas que a gente luta, as armas que a gente guerreia, não são desse mundo, são armas espirituais. Quem dá um glória de Deus? Olha para o irmão do lado: as tuas armas são mais poderosas do que uma AR-15. As nossas armas são mais poderosas do que as armas
de policiais e de milicianos. Porque as nossas armas não são desse mundo, é do mundo espiritual. E você está armado porque você é a igreja. Olha para o irmão do lado e fala assim: meu Deus, que soldado poderoso está na minha frente. Olha aí, está armado, ó, esse irmãozinho de fé aí está armado até os dentes. Ó. Eita glória! Então olha só, as armas com as quais lutamos não são deste mundo. Olha só, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. As nossas armas, elas são espirituais para destruir as fortalezas do diabo. Querido, as armas humanas só servem para danificar pessoas. Agora as armas espirituais demolem fortalezas espirituais. O que é uma fortaleza? São estruturas de pensamentos malignos na mente das pessoas. Fortalezas são enganos de Satanás que mantêm as pessoas presas no reino das trevas. E quem tem as armas espirituais para destruir as fortalezas? Diga assim: eu tenho autoridade do nome de Jesus. O Senhor disse: vos dou poder e autoridade para pisar em toda a força do inimigo. E olha o que acontece, essas armas são poderosas para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós como igreja, nós temos o poder de destruir os argumentos do inimigo na mente daquelas pessoas que ele mantém presas. Nós vamos destruir as fortalezas e os argumentos do diabo. Quem dá um glória a Deus? E aquele teu pai que nunca se converte, vai se converter. Aquela tua mãe que nunca se converte, porque tem fortaleza, nós vamos quebrar. O teu filho que está no mundo, está nas drogas, está na feitiçaria, daquele parente que você ama, vamos destruir essas fortalezas. É nossa missão, é nossa arma de guerra. Quem dá um glória a Deus? Olha para a pessoa do lado e diga assim: estamos em guerra. E não é contra uns, contra os outros aqui não, é contra principados e potestades. E se a igreja não se posicionar, a gente não ganha ninguém para Jesus. Você pode ir para evangelismo de rua, você pode bater em porta a porta, você pode praticar qualquer evangelismo, se não quebrar as fortalezas e os argumentos do inimigo, não tem jeito. Você pode falar o que quiser, tem que ser quebrado, e nós estamos aqui para quebrar. Quem dá um glória a Deus aí? Por isso eu declaro que você vai ver essas pessoas aqui, e essas que estão nas tuas mãos, e que está agora no teu coração, que tu vai passar para o papel, tu vai vê-los rendidos aos pés do Senhor, tá bom? Olha só, então quebramos todo o argumento, volta um pouquinho. Todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todos os pensamentos malignos, sabe por quê, gente? O diabo lança seta na mente das pessoas, para mantê-las enganadas, para mantê-las escravizadas no reino das trevas. E só tem um grupo de pessoas que pode libertar essas pessoas, é a igreja, o corpo vivo de Cristo. E nós vamos fazer isso agora. Quem dá um glória a Deus? Então levanta a tua folha aí. Se você já tem... Quem são pessoas que está no teu coração, você ainda não botou, vai botar ainda, mas está no teu coração, levanta a mão assim, e você vai junto comigo agora, entregar essas pessoas no altar do Senhor, e você pode, com a mão erguida, você vai entregar aí agora, pensando nessas pessoas que você quer ver convertido ao Senhor, transformado, tocado pelo poder de Deus. É só levantar aí a tua mão e fechar os teus olhos um pouquinho e fala para Deus que você está entregando essas pessoas agora na mão de Deus. Fala aí para Deus, fala assim na tua oração: Pai, em nome de Jesus, eu estou entregando agora fulano, ciclano, eu estou entregando essa minha família. Fala o nome de cada um deles, entrega agora diante do Senhor. Deus está ouvindo esses nomes agora. Você que está aí com essa lista na mão, vou dar um tempinho para você entregar para Deus essas pessoas.
e em seguida a gente vai fazer uma oração de guerra espiritual por essas pessoas em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Bota um fundo de adoração aí, meu irmão, por favor. Enquanto ir baixinho, enquanto isso você entrega essas pessoas no altar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos cada uma dessas pessoas que estão relacionadas aqui na nossa lista de oração. E nós declaramos que o sangue de Jesus está sobre cada uma dessas pessoas, que estão escritas aqui, e algumas que foram mencionadas diante do Senhor e que serão colocados na lista. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre essas pessoas. Pai, nós lemos na Tua palavra, o Senhor disse, as armas da nossa guerra não são humanas, não são naturais, elas são poderosas em Deus. São poderosas para destruir as fortalezas do diabo, para destruir os argumentos do diabo, para destruir os pensamentos malignos que têm prendido essas pessoas. Mas agora, nós usamos a autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E a tua palavra diz que ao nome de Jesus tem que se dobrar todo nome, no céu, na terra e no inferno. Então, em nome de Jesus, nós exigimos agora que Satanás e seus demônios tire as mãos dessas pessoas. Quebramos agora, em o nome do Senhor Jesus, as fortalezas do diabo na mente dessas pessoas. Agora, exatamente nesse momento, cadeias estão sendo quebradas na vida dessas pessoas. Argumentos malignos, pensamentos contrários à vontade de Deus, nós derrubamos agora, nós levamos cativos à obediência de Cristo e declaramos no mundo espiritual. E a tua palavra diz que toda palavra que sai da tua boca não volta vazia, antes ela cumpre o seu propósito. Essa palavra que está saindo da nossa boca é uma palavra de guerra, é uma palavra de autoridade, é uma palavra do Senhor, e essa palavra voltará trazendo o seu fruto. E nós veremos, em nome de Jesus, ao longo desse ano de 2026, que está entrando, nós vamos ver essas pessoas aqui tocadas pelo poder do Senhor. Cada pessoa aí, cada nomezinho que o Senhor está lendo, cada nomezinho que foi mencionado diante de Ti, nós declaramos essas vidas abençoadas. E nós declaramos a liberdade em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós vamos ver aqui maridos, esposas, filhos, pais, mães, nós vamos ver vizinhos, amigos sendo quebrantados aqui na tua presença, e declaramos que essa igreja é um lugar de cura, é um lugar de libertação, é um lugar de salvação, é um lugar onde pessoas serão transformadas aos milhares, em nome do Senhor Jesus. Fala comigo assim: está feito, em nome de Jesus. Olha para um irmão do lado, mostra a tua fichinha assim, fala assim, ó, está feito, em nome de Jesus. Diga assim: eu concordo, já está feito, está feito, está feito. No mundo espiritual, já temos a vitória. Quem dá um glória a Deus? Já temos a vitória, em nome de Jesus, amém? Agora, continue fazendo isso. Eu vou plantar, olha, eu vou plantar aqui, ó. Eu vou plantar esse nome nesse último texto aí, 2 Coríntios 10, está aqui. Amanhã eu vou orar por eles no mesmo texto.
No próximo culto, que vai ser quarta-feira, traga de novo a tua fichinha com os nomes. Vamos trazer novas fichinhas. Se você não pegou ainda, pega um papel lá na tua casa, ou anota aí no teu celular mesmo, anota em 2 Coríntios 10, 4. Tá? Declare esse texto sobre essas pessoas e nós vamos ver aqui. Pastor, ainda não anotei na fichinha da igreja. Eu vou pegar uma folha de papel e vou anotar na minha, depois eu transfiro para da igreja. Pastor, eu vou botar no meu celular, na minha nota de celular, porque na hora da oração eu vou levantar meu celular. Está feito também, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Quem está na mesma fé que eu? Nós vamos ver essas pessoas aqui. Na minha lista aqui, todos que estão na minha lista são afastados. Eu vou vê-los todos aqui, um após outro, um após outro. E quando tiver os primeiros vindo aqui, eu já vou dizer: eita, tem alguém da minha lista aqui. Oh, glória a Deus, e você vai fazer a mesma coisa. Quem dá um glória a Jesus? Tá? Até o final de 2026, não terá cadeira vazia nessa igreja. Porque todos que estão na nossa lista vão estar aqui sentados nesses bancos aí. Em nome de Jesus. Amém? Evangelismo de guerra espiritual. Eu nunca ouvi falar disso, mas eu estou executando com a igreja. E vai dar certo porque é Deus que mandou fazer. Amém? Glória a Deus. Fala para o irmão do lado, está feliz, meu irmão? Com essa vitória aí da tua família? Amém? Ó, deixa eu falar para você uma coisa antes da gente pregar a palavra. Sem ser quarta-feira que vem a outra, é Natal, amém? Nós vamos ter um culto especial aqui de Natal. As crianças estão sendo ensaiadas, né? Nós vamos ter um culto especial e eu vou trazer para a igreja uma palavra especial, tá? Aqui a gente não celebra Natal, a gente não faz um culto assim voltado para o Natal, porque a gente entende que Natal é uma festa cultural, mas nós vamos dar Feliz Natal, nós vamos comer peru, nós vamos fazer tudo direitinho, mas eu quero trazer uma palavra já para o ano de 2026 entrar poderoso, amém? Glória a Deus, tá? E na outra quarta é ano novo, também vai ser quarta-feira, nós vamos ter um culto especial de ano novo, vai ser o último culto do ano, né? Porque nós vamos fazer nos horários normais do culto, de 19h30 às 21 horas, então vai ser o último culto do ano, e quando a gente tiver o próximo é o primeiro, tá? Então não vamos fazer a virada aqui, porque para nós aqui nunca funcionou, a gente marca a virada, vem meia dúzia, então não vamos ficar aqui com meia dúzia. Então vamos fazer o culto normal, mas eu gostaria que todos viessem em nome de Jesus para a gente fazer um lindo culto para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Fala para o irmão do lado, eu vou te ver aqui, Natal e Ano Novo. Exceto Alcides e Né, que vão viajar, glória a Deus. Vai para Pernambuco, né? Vamos ficar 20 dias lá com o filhão. Meu Deus, coisa boa. Aleluia. Amém. Amém, igreja? Outra coisa, outro aviso importante antes da gente ir. Lembra do nosso projeto do painel? Graças a Deus a igreja aceitou o projeto. Graças a Deus a igreja aceitou o desafio. Só que a segunda parte é a gente orar para Deus confirmar. Eu quero dizer para a igreja que Deus não confirmou. Tá? Já falei com a igreja hoje de manhã, mas tem muita gente que não estava de manhã, está aqui agora. Deus não confirmou, Deus não autorizou a gente levar adiante o projeto da frente da igreja. Tá? Ficou um peso no meu coração, ficou uma inquietação, e quando é assim, essa turbulência, é porque Deus não está autorizando, e a gente não pode fazer nada se a gente não estiver em plena certeza de fé. Amém, queridos? Então, abortamos por enquanto esse projeto, estamos recebendo de Deus algumas instruções, vamos deixar a igreja bonitinha na frente, mas de uma maneira bem mais baratinha, tá? E nós vamos consertar outras partes que é importante da igreja ao longo do processo aí, tá? Mas por enquanto, eu só quero agradecer a Deus, porque a igreja ouviu o desafio, aceitou, muitos irmãos entraram no desafio, e eu pude ver que a gente pode contar com uma igreja que aceita desafio, mas a palavra final é sempre do Senhor, amém? O que diz provérbio? O coração do homem faz planos, mas quem dirige o passo? É Deus. De quem é a última palavra? Do Senhor. Então Deus, a última palavra dele foi não, e nós vamos obedecer, amém, queridos? E só vamos fazer aqui o que a gente tem paz e a gente tem certeza que foi Deus que mandou a gente fazer, e aí a gente entra de cabeça, porque vai dar certo, que Ele garante. Mas se Ele não garante, não vai, que não vai dar certo.
Tá certo? Amém então, queridos? Glória a Deus. Então vamos seguir em nome de Jesus. Olha, nós já estamos há 6 domingos, com esse hoje aqui, que nós estamos falando dos 7 nomes redentores de Deus. Quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vão haver 7 manifestações de Deus. 7 na Bíblia é o número da completude, é o número da perfeição. E Deus se manifestou perfeitamente para nós, amém? E ao longo da Bíblia, Deus, ele se manifesta em algumas ocasiões diferentes, e em cada fase, em cada momento específico que Deus se manifesta, ele se apresenta com um nome diferente. Cada um nome desse diferente é uma revelação do caráter de Deus. É algo que Deus iria se manifestar através da pessoa do Senhor Jesus e realizar para o nosso benefício. Então são 7, basicamente os 7 nomes redentores de Deus. O primeiro é sempre Jeová, é o nome de Deus. Jeová significa o Senhor. Então sempre que Deus se apresentava, seja a Abraão, seja a Isaac, seja a Jacó, seja aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos, ele sempre se manifestava como Jeová, o Senhor. E nós vimos aqui, eu não sei se eu vou pegar de cabeça, mas nós vimos Jeová Tsidkenu, que é Jeová, justiça nossa, né? Então, Deus é nossa justiça. E o Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para manifestar a justiça de Deus sobre nós. Amém? Então, esse é um dos nomes redentores de Deus. Quando a gente fala que é um dos nomes redentores, a gente está dizendo que Jesus veio e comprou para nós essa bênção através do seu sacrifício. Então, Jesus comprou para nós a justiça de Deus quando ele vai à cruz do Calvário. Tudo bem? Depois nós falamos na segunda semana em Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Quem dá glória a Deus? Jesus, na cruz do Calvário, comprou a nossa paz, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos longe de Deus. Nós estávamos perdidos. Mas lá na cruz, Jesus compra a nossa paz e Jesus se manifesta na cruz como Jeová Shalom, porque ele veio trazer a nossa paz. Na terceira semana, nós falamos sobre Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura. E lá na cruz do Calvário, Jesus se manifesta como Jeová Rafá, porque lá na cruz, ele leva sobre ele tanto os nossos pecados, quanto as nossas doenças e enfermidades, e pelas suas feridas, nós fomos sarados. Lá na cruz, Jesus se manifesta como Jeová Rafá, é um dos nomes redentores de Deus. Jesus comprou a nossa cura, nós temos direito a sermos curados, é uma herança dos filhos de Deus, pelo que Jesus fez. Na outra semana, nós falamos sobre Jeová Raá, ou Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. E Jesus lá na cruz, ele se manifesta como Jeová Roi, ele se manifesta como Jeová Raá, ou seja, Jesus é o nosso pastor. Ele diz, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Lá na cruz, Jesus deu a vida dele por nós,
para ser o nosso pastor, aquele que nos guia, aquele que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, aquele que unge a nossa cabeça com óleo, aquele que prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Ele é o nosso pastor. Quem dá um glória a Deus? Na semana passada nós falamos sobre um outro nome de Deus, Jeová Jirê. O que significa? O Senhor é a nossa provisão. Lá na cruz do Calvário, Jesus, ele se manifesta como Jeová Jirê, porque lá na cruz, Jesus vai prover a bênção de Deus sobre nós. Ele vai ser o nosso substituto. Lá na cruz, Deus providenciou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele providenciou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Quem tinha que morrer era eu, porque a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado era a morte. Quem que tinha que morrer? Era eu, era você. Só que Jesus, Deus providenciou Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Então lá na cruz, Jesus se manifesta como Jeová Jirê, aquele que proveu a nossa salvação. Quem dá um glória a Deus bem forte? Hoje nós vamos falar sobre o sexto nome de Deus. O Senhor se manifesta como Jeová Chamá. Diga comigo, Jeová Chamá, que significa o Senhor está aqui. Diga assim, Jeová Chamá é o nome de Deus, é um dos nomes de Deus. Jeová Chamá, o Senhor está aqui. E a gente vai ver que o texto que fala, que revela um dos nomes de Deus, está lá em Ezequiel 48, 35, ali está escrito Jeová, o nome de Deus, Jeová Chamá, o Senhor está aqui. E é através da cruz do Calvário, é através do sacrifício de Jesus, é através da morte, do sangue derramado de Jesus, é através da ressurreição de Cristo, que nós que estávamos longe de Deus, nós que estávamos fora da presença de Deus, nós temos a oportunidade de reatar a nossa amizade com Deus. Então lá na cruz, Jesus se manifesta como Jeová Chamá. É através de Jesus, o Jeová Chamá manifestado em carne, que nós podemos voltar à presença de Deus. Quem dá um glória aí bem forte em nome de Jesus? Amém? Então, aí você já vai entendendo. Escuta o que eu vou te dizer. A amizade com Deus, o companheirismo com Deus, a unidade com Deus, Pai, é uma bênção redentora. O que é uma bênção redentora? Jesus comprou para nós. Jesus pagou o preço para nós lá na cruz do Calvário. Então, a amizade com Deus, que nós tínhamos perdido. Pastor, quando que nós perdemos a amizade com Deus? Quando que nós perdemos a intimidade com Deus? Quando que nós perdemos o companheirismo com Deus? Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden. O homem ali tinha uma amizade com Deus. Lá no Jardim do Éden, o homem tinha uma intimidade profunda, como nunca houve em nenhuma época. O Senhor descia no Éden e conversava com Adão e Eva. E eles caminhavam juntos, e eles passeavam pelo jardim, e havia uma alegria, havia uma intimidade com Deus, havia uma amizade profunda, havia uma intimidade gloriosa. Mas quando Adão e Eva, que representava a raça humana, quando eles pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus. E quando eles são expulsos da presença de Deus, eles perdem a comunhão, porque agora estão mortos espiritualmente.
E todo ser humano que nascia a partir de Adão, já nascia com a natureza adâmica, pecaminosa, portanto longe de Deus, fora da comunhão de Deus, perdidos. Então o homem perdeu a amizade, o homem perdeu a comunhão, perdeu a intimidade com Deus, foi expulso. Deus colocou um anjo ali, disse: aqui ninguém pode entrar mais, tá? Aí porque qual é o propósito da vinda de Jesus? Jesus veio reatar a amizade que foi perdida, a intimidade que foi perdida, que o diabo roubou de nós. Jesus veio nos resgatar, ele veio devolver a amizade com Deus que fora perdida. Quem dá um glória a Deus? Na cruz do Calvário, Jesus veio devolver para nós a amizade que Deus tinha com Adão e Eva, e que foi perdido por causa do pecado. Ele vem e através do seu sangue, os nossos pecados, nossas maldições, nossas iniquidades são quebradas, são canceladas, e a gente se torna justificados no sangue de Jesus, e a partir daí, aquela amizade que foi interrompida por causa do pecado, ela é readquirida, ela é reatada. Quem dá um glória a Deus? Por isso podemos dizer: Jesus é Jeová Shammah. A partir dele podemos voltar a ter a presença de Deus na nossa vida. Quem dá um glória a Deus? Quem dá um aplauso para Jesus bem grande? Veja o que Jesus fez por nós. Não é tão simples. Jesus veio para me salvar. Isso é muito simplório. É por isso que às vezes a pessoa vem para a igreja há 1000 anos e nada acontece, porque a mensagem é: Jesus veio para te salvar. A pessoa não sabe salvar de quê? Salvar por quê? Por quê? Porque a mensagem completa é essa aqui que você está ouvindo. Quem está entendendo? Você está entendendo o que nós perdemos? Então, alguém teve que vir para nos restituir o que perdemos por causa do pecado. Quem é essa pessoa? O Senhor Jesus, que era o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, e através do sacrifício dele na cruz, ele resgata para nós, ele restitui a nós, ele devolve para nós o que Adão e Eva perdeu. Jesus é chamado de último Adão. O que o Adão perdeu, o último Adão, que é Cristo, ele restitui a gente. Então hoje a gente pode ter amizade com Deus, intimidade com Deus, acesso a Deus unicamente por causa do sacrifício de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Porque Ele fez um caminho novo para a gente voltar. O homem perdeu o caminho do Éden. Jesus é o retorno ao Éden. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você dá um glória para Jesus bem forte aí, querido? Então, essa amizade com Deus, esse reatar da nossa comunhão com Deus, é uma bênção que Jesus comprou para nós. Se Jesus não pagasse a nossa dívida diante de Deus, a gente continuaria perdido. E sabe o que ia acontecer? Todos nós aqui iríamos para o inferno, passar a eternidade no inferno. Porque essa era a condenação que estava sobre a humanidade. Jesus veio para quebrar isso. Ele é maravilhoso ou não é maravilhoso? Você pode viver sem Jesus? Meu Deus! Quando você entende o que Jesus fez por nós, com toda a clareza que a gente está aqui já há 6 semanas, falando com clareza, é impossível você não amar Jesus. É impossível. Tá? Agora, vamos ver um texto que mostra isso, essa bênção que Jesus comprou para nós. Efésios 2, coloca aí na tela, Efésios 2, 13, 14 e 16. Efésios capítulo 2, versículo 13, 14 e 16. Olha aí na tela para a gente ler todos na mesma Bíblia. Agora, porém, em Cristo Jesus,
Vocês que antes estavam longe, olha só, antes de Cristo, antes da gente conhecer a Jesus, antes da gente ser lavado no sangue de Jesus, antes da gente ter os nossos pecados perdoados, nós estávamos como? Volta, filho, fica aí. Nós estávamos como? Longe de Deus. Estávamos perdidos, condenados ao inferno, debaixo do império das trevas. Era o diabo que dominava a nossa vida, e nós tínhamos a natureza do diabo, que era a natureza pecaminosa, contaminada. Então, agora, porém, em Cristo, vocês que estavam longe, olha o que aconteceu? Foram aproximados pelo sangue de Jesus. Quem dá uma glória a Deus? Então a gente estava longe. Aí você creu em Jesus, você creu no sacrifício dele, você creu que ele morreu no seu lugar, que ele te substituiu, que ele pagou a tua dívida. Nesse momento, você que estava longe, você é aproximado de Deus pelo sangue de Jesus. Ele perdoa os teus pecados, ele quebra as nossas maldições, e a gente que estava longe, ele arranca a gente das trevas e traz a gente para a luz dele. Quem dá um glória a Deus bem forte? Olha o 14, vamos lá. Pois ele é a nossa paz. Diga, Jesus é a nossa paz. Ou seja, a gente estava longe, a gente estava inimigo de Deus, mas em Cristo ele fez a paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Olha, o muro de inimizade. Havia um muro de inimizade entre nós e Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas a partir de Cristo nós nos tornamos amigos de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Quem dá um glória a Deus, quem dá um aplauso para Jesus por essa obra maravilhosa que ele fez? Meu Deus, olha só, olha o 16. E reconciliar com Deus, os dois num só corpo, por meio da cruz. Através do sacrifício de Jesus, nós que estávamos longe, nós que estávamos perdidos, debaixo da condenação do inferno, debaixo do império das trevas, nós que estávamos longe, nos aproximamos. O Senhor nos reconciliou com Deus, e aquela amizade, aquela comunhão, aquela intimidade que fora perdido, foi resgatado. Jesus trouxe-nos de volta para a presença do Pai, por isso ele é Jeová Chamar. Você dá um glória a Deus aí bem forte? E o Jesus prometeu, uma vez que nós estamos nele, ele prometeu nunca mais nos deixar, nunca mais nos desamparar. Olha Hebreus 13, 5, olha que promessa poderosa. Hebreus 13, 5, olha o que está escrito aqui. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres. Hebreus 13, 5. Vamos lá. Conserve-se livres do amor do dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e jamais te abandonarei. Quem dá uma glória a Deus? Agora que você está próximo, agora que você é filho, agora que você é amigo de Deus, agora que Jeová Chamar, o Senhor está presente aqui, ele diz: eu nunca te desampararei, eu nunca mais te deixarei. Você pode dar um glória a Deus? Vou dizer uma coisa para você: quando você encontra Jesus, não importa o que você passe, não importa a luta que você passe, não importa a dificuldade, ele promete: eu nunca mais vou deixar você, eu nunca mais vou te desamparar, eu sempre estarei com você. Vale a pena ou não estar com Jesus, amado? Dá um glória a Deus aí para ele bem forte. Se quiser dar um aplauso bem lindo em nome de Jesus.
Eu quero que você entenda uma coisa. Nós fomos criados para sermos amigos de Deus. Diga assim: eu fui criado para ser amigo de Deus. Nós fomos criados para sermos parceiros de Deus. Nós nascemos para andar com Deus, irmão. Sem Ele, jamais seremos plenamente realizados. Quando Deus criou o homem e o colocou naquele jardim, qual era a intenção de Deus? Era que o homem fosse seu amigo, seu parceiro, seu companheiro, tivesse profunda intimidade, fosse um filho obediente, que tivesse intimidade profunda. Nós nascemos para andar com Deus. Repete comigo, diga: eu nasci para andar com Deus. A nossa natureza, queridos, como seres humanos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O único ser no universo todo que foi criado à imagem e semelhança de Deus fomos nós. Por que que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Para ter comunhão com a gente, para andar com a gente, para termos intimidade com Ele, para sermos um com Ele. O nosso habitat natural é a presença de Deus. Assim como o habitat natural do peixe é nadar na água, assim como o habitat natural da ave é voar, assim como o habitat natural das plantas é nascer da terra, o nosso habitat natural é andar com Deus, é estar na presença de Deus, é desfrutar da intimidade com Ele. Quem dá um glória a Deus? Olha o que diz, amados, Gênesis 1, 26 e 27. Olha aí, Gênesis 1, 26 e 27. Olha, então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine eles sobre os peixes, etc, etc. Diga assim para a pessoa do lado: você foi criado à imagem de Deus. Por que que Deus te criou a imagem dele? Para você ter comunhão com Ele. Você pode ter comunhão com peixe? Não. Você pode ter comunhão com aves? Não. Você pode ter comunhão com cachorro? Você até tenta, mas ele não fala com você. No máximo ele abaixa o rabinho. Você pode ter comunhão com gato? Não. Você pode dar carinho para ele, ele pode vir no teu colo, mas você não tem comunhão com gato. Embora tem gente que tem mais comunhão com cachorro e gato do que com Deus. Pronto, falei. Tem gente que ama mais gato, cachorro do que o Senhor. Verdade ou não? Fala a verdade. Mas a gente não pode ter comunhão. Eu posso ter comunhão com a lua? Mas tem gente que tem, porque eles acham que a lua é um Deus. E fica lá, ó. Idiotice. Eu posso ter comunhão com o sol, mas tem idiotas que ficam lá. Adorando a criação de Deus. Mas eu não posso ter comunhão com o sol, com o lua. Eu posso ter comunhão com estrela? Não! A estrela não é a minha espécie. Com quem eu posso ter comunhão? Com Deus. Por quê? Porque eu fui criado à imagem dEle. Eu nasci para Ele. Eu nasci para a glória dEle. Eu nasci para andar com Ele. E você também. Quem dá um glória a Deus?
E quando o homem não anda com Deus, ele fica frustrado, vazio, numa depressão existencial. É um buraco do tamanho de Deus. Pode ter realização financeira, pode ter boa saúde, pode ter uma boa família, mas se não tem Deus, tem um buraco dentro dele, um vazio, uma falta de realização. Nunca está satisfeito. Por quê? Porque nós nascemos para ter comunhão com Deus. Deus, quando fez o homem do barro, e sabe o que Deus fez em seguida? Soprou o Espírito dele dentro do homem. Olha, Gênesis 2,7, bota aí para nós. Olha isso, irmãos. Gênesis 2,7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe. Esse sopro no hebraico é ruach. É o sopro do Espírito. O homem era um boneco de barro, não tinha vida. E Deus disse: agora eu vou colocar a minha vida neles. Ruach. E o espírito do homem se tornou vivo. Olha só. Então o Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida. Querido, o fôlego de vida de Deus está dentro de nós. E se você não tem comunhão com Deus, se você não tem Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se você não tem intimidade, se você não anda com Deus, você sempre será frustrado, vazio e tendo sentimento de que algo está faltando na tua vida, porque Deus soprou a vida dele dentro de você. E só tem um jeito de você encontrar vida e encontrar felicidade, é se você estiver conectado a Ele. Ele soprou fôlego. E o ser humano se tornou um ser vivente. Sabe por que você está vivo? Porque Deus soprou em você o fôlego dele. E como você pode ficar longe dele? Me explica. Como você acha que pode ser feliz sem ele? É a mesma coisa. Tira o peixe da água. O que acontece com ele? Morre. Tira a ave do ar e joga ela dentro d'água. O que acontece com a ave? Tira a planta da terra. O que acontece com ela? Morre. Tira você de Deus. O que acontece? Morre. E tem muita gente já morta espiritualmente porque não conhece a Deus. E não conhece porque não quer, porque está tendo acesso à palavra de Deus. A palavra que te salva, a palavra que te liberta, a palavra que te transforma, está sendo transmitida para você. De forma clara, simples, concisa e transformadora. Quem está entendendo isso aí, irmão? Pergunta para a pessoa do lado: está entendendo? Sabe? E aí, para satisfazer o anseio fundamental pela presença de Deus, todo ser humano tem anseio pela presença de Deus. Todo ser humano tem falta de Deus. Todo ser humano grita dentro dele por Deus. E aí, por não saber o caminho, ou porque o diabo o enganou, é porque o diabo o cegou, então busca diversas formas de encontrar a presença de Deus. É onde as pessoas começam a procurar religiões. Toda religião que existe no mundo, toda religião que existe no mundo, é o anseio da alma do homem, gritando por Deus. Onde está Deus? E aí o homem começa a procurar adorar criaturas em vez de adorar o Criador. Tudo no anseio de buscar Deus, mas porque é enganado pelo diabo, não encontra o caminho certo, não encontra a porta certa e fica dando cabeçada por aí e adorando a criatura em vez do Criador. Quer ver isso? Romanos 1.
Romanos 1, 21 a 23. Olha isso, irmãos. Olha isso aqui. Romanos 1, 21 a 23. Romanos 1, 21 a 23. Porque tendo conhecido a Deus, e se você for ler os textos anteriores, diz que Deus é conhecido por tudo que Ele criou, amém? Ninguém tem desculpa de não conhecer a Deus, porque tudo que foi criado aponta para Deus. Toda a obra da criação, até os cientistas ateus se dobram e dizem: existe um ser inteligente que governa todo o universo, porque seria impossível o homem ter a inteligência que tem se não tivesse uma inteligência superior por trás. Ele não quer confessar que é Deus, mas outros não têm conseguido esconder. Ele tem dito: de fato, Deus existe, a ciência prova isso. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe renderam graça. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem, na tentativa de buscar a Deus, começa a buscar, trocam a glória, tiram a glória do Criador e começa a adorar a criatura. Homens, por isso que existe imagem de escultura em muitos lugares, homens adorando homens, imagem de escultura. Homens adorando lua, homens adorando sol, homens adorando vaca, homens adorando sapo, homens adorando mosca. Trocaram a glória do Deus Criador imortal por criaturas mortais. Trocaram a glória de Deus, estão buscando seus ídolos. Por isso estão mortos, vazios, deprimidos, porque a ausência de Deus só pode ser preenchida quando você tem um encontro com Jesus Cristo e é lavado e remido no sangue dele. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Aleluia! Mas quero te dar uma boa notícia, quem quer receber? A boa notícia é que Deus nos ama tanto, 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 que criou um plano para reatar a nossa amizade com Deus que fora perdido. João 3,16, bota aí para mim, olha que lindo. O coração do Novo Testamento, o coração da Bíblia está aqui agora. João 3,16, vamos juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem dá um aplauso a Jesus bem forte? Aleluia! O homem perdeu a presença de Deus, perdeu a comunhão, perdeu a intimidade, perdeu o andar com Deus, e Deus, na sua sabedoria, Ele criou um plano. Ele olhou para a terra e disse: ninguém pode salvar o homem do pecado, todos estão perdidos, todos vão para o inferno, todos estão longe. E Jesus então se oferece. Jesus é o Criador do céu, da terra, do universo, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus disse: Pai, eu me ofereço, eu vou deixar minha glória aqui no céu, e eu vou me fazer homem como os homens. Eu vou abrir mão da minha glória como Deus, e eu vou me fazer homem, e eu vou pagar a dívida que o homem não pode,
Pai, eu vou me entregar, eu vou derramar o meu sangue, toda maldição do homem por causa do pecado, eu vou atrair para mim e eu vou liberar a justiça do Senhor sobre eles. Olha que maravilha. O plano de Deus, a boa notícia, porque evangelho é boa notícia. A boa notícia, o evangelho de Deus é que Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós e foi à cruz do Calvário pagar o preço que a gente não podia pagar. E por causa dele, nós temos salvação, nós temos vida eterna e a nossa amizade com Deus é reatada. Quem dá um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar mais um aplauso de adoração ao Senhor? Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, hoje, a porta da intimidade com Deus, a porta da amizade com Deus, a porta de acesso a Deus foi aberta para nós através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a porta. Quem não passar por mim é ladrão e salteador. Repete comigo bem forte, diga: Jesus disse: eu sou a porta. É a porta de quê, pastor? Jesus é a porta que leva a gente à presença de Deus, à comunhão com Deus, à intimidade com Deus, à vida de volta com o Senhor. Agora veja o que está escrito, amados, Apocalipse 3:20. Receba isso no teu coração, olha aí. Abra o teu coração para receber, Apocalipse 3:20. Olha o que Jesus disse. Agora Jesus aqui está ressuscitado, glorificado, Ele está no céu, Ele está revelando ao apóstolo João o Apocalipse, as revelações das coisas que em breve hão de acontecer, e Ele diz uma coisa para nós, olha: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem dá um glória a Deus? Oh, glória a Deus. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Meu Deus, que maravilha que Jesus fez. Além de Ele ser a porta, Ele diz: eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em seu coração e cearei com você, e você vai cear comigo. Se você abrir a porta do teu coração para mim, eu vou entrar no seu coração, eu vou transformar a sua vida, eu vou perdoar os teus pecados, eu vou cancelar as suas maldições, e eu vou restaurar a tua comunhão com Deus. Eu vou te reconciliar, eu vou te reaproximar, eu vou fazer você de novo um filho de Deus. Meu Deus. Só que Ele está dizendo: eu estou à porta e bato. É se alguém ouvir a minha voz. Jesus não arromba a porta do coração de ninguém. Jesus, Ele bate. E saiba de uma coisa: Jesus está batendo na porta do teu coração agora. Porque quando você ouve a palavra dEle, é Ele batendo na porta do teu coração, e Ele está querendo entrar na sua vida. Ele não arromba a porta. Quem arromba a porta da nossa vida é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Ele sai entrando, sai destruindo tudo. Jesus bate: eis que estou à porta e bato. Se alguém que está longe dele, se alguém que está perdido, se alguém está afastado de Deus, se alguém não consegue ter a presença de Deus, de Jeová chamar, basta abrir o coração para Jesus. Romanos 10, bota para mim aí, filho, Romanos 10, versículo 9 e 10, olha o que você precisa fazer. Jesus está batendo, mas você tem que abrir. Como é que você abre o teu coração para Ele? Se com a boca você confessar Jesus
que Jesus é Senhor. Primeira coisa que tu tem que fazer, Jesus está batendo, Ele é a porta, e Ele está à porta do teu coração. Se com a tua boca você confessar a Jesus Cristo como teu Senhor, e você confessar que Jesus a partir de hoje é o teu Deus, é o teu dono, é o teu rei, é aquele que manda na tua vida, se você confessar com a tua boca. Volta um pouquinho. Se você confessar que Jesus é Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É aí que Jesus entrou no teu coração. Se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como teu Senhor e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ele entrou no teu coração. Quem dá um brado de glória? Ouça o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração você crê nele, ele te justifica, ele te purifica de todo pecado, ele cancela os teus pecados, ele cancela as tuas maldições, ele te torna justiça de Deus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Meu Deus, é dessa forma. Essa é a forma de Jesus que deu a vida por mim, por você. Entrar, Ele está batendo. Como é que Ele entra? Quando eu abro o meu coração crendo que Ele ressuscitou. E eu confesso com a minha boca que Ele é o Senhor da minha vida. Quem dá um glória a Deus para Jesus? Eu quero te dizer que você pode sair daqui hoje com a salvação na tua alma. Eu quero dizer que você pode sair daqui dessa noite reconciliado com Deus, reatado com Deus. Deus pode entrar no teu coração através da pessoa de Jesus Cristo. Ele está aqui. Ele está aí, ó, batendo na porta do seu coração. Ele está querendo entrar, Ele quer ter comunhão com você, porque você nasceu para andar com Ele, você nasceu para estar com Ele, você nasceu para adorá-lo, você nasceu, e se você o rejeita, você está rejeitando a tua própria vida. Se você o rejeita, você rejeita o amor dele por você, a graça dele. Se você o rejeita, você rejeita o sacrifício que ele fez. Ele sangrou por você, pagando a tua dívida. Se você não quer que a tua dívida seja paga, então você permanece em condenação. Será que tem jeito da gente ser mais claro? Eu acho que não. É muito claro isso. Quem está pegando? Jesus é o nosso caminho de volta para casa. Repete comigo, Jesus é o caminho. Quero melhorar, diga assim, Jesus é o único caminho de volta para casa. Quando eu digo de volta para casa, de volta à comunhão com o Pai. De volta a ter Deus com a gente. E o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele é o caminho que nos traz de volta para casa. Porque nós fomos criados em Deus, nós nascemos em Deus, mas nos desviamos. Mas Jesus é o caminho que traz de volta para casa. Bota para mim um dos últimos textos que a gente vai ler hoje, João 14,6, por favor. João 14,6. João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu Deus.
Pode aplaudir o Senhor bem forte. Bem forte. Jesus disse: eu sou o caminho único. O artigo é definido, não é 1, 2, é o caminho. A verdade, não é uma das, é a verdade, é a vida, não é uma das vidas, é a vida. Eu sou o caminho de volta ao Pai. E quando você é salvo em Cristo, você está de volta à comunhão. Uma nova vida, uma nova criação de Deus. Oh, glória a Jesus. Quem dá um glória bem forte aí, irmão? Aleluia. Não há mais, não existe mais separação. Não existe mais separação. Glória a Deus. Em Cristo, a nossa amizade com Deus foi reatada. Essa é a boa notícia do Evangelho. Quem dá glória a Deus? Evangelho é boa notícia. Essa é ou não uma boa notícia? Esse é o Evangelho. Quando você vive o Evangelho, você vive boas notícias. E essa é uma grande notícia. Tá? Jesus, diga assim: Jesus é Jeová Chamar. O Senhor está presente aqui. Bota o último texto, por favor, filho. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Último texto. Teria outros aqui, mas eu entendo que até aqui nos deu o Senhor. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Repete, bota a mão no teu peito e diga assim: Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, quem é Ele? Jeová Chamar. Ele está presente aqui. Ele está presente. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu Deus, coisa linda. Quem entendeu a mensagem de hoje? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, amado. Oh, Deus Santo Poderoso. Aleluia. Eu vou fazer uma oração agora, amados. E se você crê no teu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor, para confirmar a tua salvação, ou para receber a salvação agora, você vai repetir junto comigo essa oração. Talvez tenham pessoas aqui: pastor, eu quero receber hoje a minha salvação em Cristo Jesus. Não estou convidando você para uma religião. Não estou nem sequer convidando você para fazer parte dessa igreja. Estou convidando você a abrir o teu coração para crer que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos e que você crê nele e que você o confessa como Senhor, para que você receba salvação para a tua alma aqui e agora. O que eu estou convidando você é abrir o teu coração para Jesus entrar na sua vida e transformar a sua vida para sempre. Esse é o maior convite da sua vida. Se você está afastado, repete essa oração agora de todo o teu coração. Porque não basta frequentar a igreja, porque tem pessoas que frequentam a igreja, mas estão afastadas. Então você pode se reconciliar hoje com o Senhor. Pastor, eu estou aqui, eu já fui até batizado, mas eu estou longe, mas eu quero voltar hoje, porque eu aprendi hoje aqui na palavra de Deus, que assim como o peixe não vive fora d'água, a ave não vive fora do ar, a planta não vive fora da terra, eu não vivo sem Deus. E eu quero hoje fazer a minha aliança com o Senhor. Pastor, eu quero hoje receber a minha salvação e eu quero confessar Jesus Cristo como meu Senhor, porque eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E eu sei que Ele está vivo e eu sei que Ele está aqui e eu vim aqui hoje e ouvi a palavra dEle. E a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração.
Então hoje, o Senhor Jesus está te oferecendo o maior presente da tua vida, a salvação da tua alma. Se eu fosse você, eu aceitava esse convite. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entro. Se não ouvir, você vai continuar sozinho e ele continua de fora da sua vida. Só que você continua sem Deus, perdido, sem rumo, sem direção e um buraco dentro do seu coração. Vamos repetir a oração? Você repete se quiser. Mas eu convido, se você crê que Jesus está vivo, que Deus o ressuscitou e que Ele é o Senhor da tua vida, você vai repetir com força. Amém, igreja? Então diga assim: Pai. Eita, que isso? De novo. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou o Senhor Jesus. E eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o meu Deus, é o meu Rei, é o meu amigo, é o meu libertador. Eu creio no meu coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E eu confesso com a minha boca que Tu és o Senhor. E eu recebo agora a minha salvação em Cristo Jesus. Porque eu abro agora o meu coração para Jesus. Eu te convido, Senhor Jesus, entra no meu coração, lava-me com Teu sangue, quebra as minhas maldições, destrói as obras do diabo e me liberta, porque a partir de hoje eu declaro: te seguirei.